Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma videoaula do curso de Biologia Molecular e nessa videoaula discutiremos aqui especificamente o processo de síntese proteica. A ideia é que nós façamos aqui um arremate de vários conceitos que a gente discutiu em aulas anteriores e aqui nós olharemos com bastante detalhe como que acontece a formação das proteínas. Nas aulas anteriores, eu havia comentado com vocês que o dogma central da biologia nos traz que a molécula de DNA ela tem a capacidade de se duplicar de forma semi-conservativa, isto é, garantindo que a formação das novas fitas de DNA sempre tem uma das fitas de DNA antiga e uma nova recém-sintetizada. Nós podemos pegar essa molécula de DNA através de um processo denominado como transcrição e formar as moléculas de RNA, sendo que as moléculas de RNA podem ser RNA mensageiro, que tem a função de carregar a informação genética que posteriormente vai formar as proteínas, e também tem-se aí outros tipos de RNA, como RNA transportador, ribossômico, de interferência, nuclear pequeno e por aí vai. Hoje, especificamente, nós veremos como que a informação contida na molécula de RNA mensageiro consegue formar as proteínas através da síntese proteica. Então, vamos lá? Bem, o primeiro ponto de partida é que na molécula de RNA mensageiro nós teremos aqui uma sequência de pares de base, as bases numa sequência bonitinha, ordenada, e a partir dessa sequência de bases nitrogenadas presentes na molécula de RNA mensageiro, nós teremos a informação para que haja aí uma organização dos aminoácidos que se ligarão uns aos outros através da ligação peptídica, para que nós tenhamos aí a formação das proteínas. Logo, a ideia é a ordem dos aminoácidos na cadeia é dependente da informação contida na molécula de RNA mensageiro, beleza? Esse processo de síntese de proteínas depende de um processo de decodificar a informação contida nessas sequências de bases do RNA mensageiro em sequências de aminoácidos. E esse processo é a tradução. A síntese proteica depende aí de alguns fatores. O primeiro é nós entendermos a função do código genético, isto é, como que a gente consegue pegar essa sequência de bases presentes no RNA mensageiro e converter isso aqui em aminoácidos e posteriormente esses aminoácidos ligarem-se entre si. Tá? Nós temos aqui a função do RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos da nova cadeia polipeptídica baseando-se no código genético. A ação de duas enzimas, que é a aminoacil-sintetases e as peptidiltransferases, duas enzimas extremamente importantes, uma para fazer a ligação dos aminoácidos livres no citoplasma ao RNA transportador de maneira bastante específica, e a peptidiltransferase, que vai catalisar a ligação peptídica unindo os aminoácidos entre si. E por fim, os ribossomos, que são justamente um complexo que vai ter justamente todos os elementos necessários à síntese de proteína. Então vamos lá, com calma. O código genético, essencialmente, ele baseia nas seguintes premissas. Três bases codificam um aminoácido. O que significa dizer isso? Na hora que a gente pega a molécula de RNA mensageiro, nós teremos sempre aqui três bases consecutivas, por exemplo, A, U, G. Essa trinca de bases nós chamaremos de códon. E um códon é responsável por uma molécula de aminoácido, respectivamente. Então, ó, vamos só, por descargo de consciência, fazer a anotação. Isso daqui, que é uma trinca, nós chamaremos de códon. E um códon é sempre responsável por um aminoácido a ser adicionado a essa cadeia polipeptídica, beleza? Então, o códon é uma trinca de bases e essa trinca sempre vai ser responsável por um aminoácido. O código ele não é superposto, ou seja, as bases do RNA mensageiro sempre serão lidas em trincas. Ó. Um detalhe que eu queria chamar a atenção é que a gente coloca, são lidas de 3 em 3, mas não quer dizer que necessariamente em todos os momentos aconteça isso. Embora eu tenha falado sempre,
Não, porque nós temos algumas ocasiões, como por exemplo, que acontece em mitocôndria ou em micoplasmas, que você pode ter uma leitura dessas bases de 4 em 4, mas daqui é uma regra à exceção. Mas geralmente a gente observa isso aqui em mitocôndrias e microplasmas, tá? O código ele é polarizado, ou seja, a molécula de RNA mensageiro é lida a partir de uma ponta, ou seja, ela começa a ser lida daqui e vai indo até a sequência 3 linhas. Então a leitura é sempre 5 linhas, 3 linhas, tá? O código é redundante, ou seja, existe 64 possibilidades e a partir dessas 64 possibilidades de combinação dessas bases, nós teremos aqui a formação de 20 tipos de aminoácidos, tá bom? E nós também teremos aqui a presença de códons finalizadores, ou seja, códons de parada, que nós chamamos de stop códons. Então, ó, quando você olha essa sequência aqui de RNA mensageiro, nós temos esse primeiro aminoácido, esse primeiro códon, desculpa, AUG. Ele é responsável pelo aminoácido metionina. Então, nós sempre teremos o start códon AUG. E nós temos aqui, esse em vermelho, que é um stop códon, UGA, tá? Então, quando é reconhecido essa sequência de bases, para-se aí o processo de síntese proteica, tá bom? Posto isto, é importante nós destacarmos que a leitura das bases do RNA mensageiro sempre serão da seguinte maneira, ó. Você tem a primeira base do códon, a segunda base do códon e a terceira base do códon. Então vamos pegar aleatoriamente, por exemplo, GUC. Então, ó, G, que é o primeira base, U, segundo, C, terceira, ó. Então, GUC é responsável pelo aminoácido valina. Vamos pegar ACU. ACU, triptofano. AAA, então. A, lisina. E assim que a gente vai procedendo. Claro que nós teremos aqui alguns stop codons, como por exemplo, ó, UGA, UGA, cadê outro? O AA e o AG. Esses daqui são códons de parada, tá bom? O RNA transportador é uma molécula de RNA que após a sua formação vai sumir essa conformação aqui, ó, parece um trevinho. E aí tem algumas subunidades, ó, braço de ligação do aminoácido, braço de ligação com o anticódon, braço da alça do THU e por aí vai. Precisamos entrar nesses méritos? Não. Mas o que eu quero destacar para vocês é que o RNA transportador, por si só, ele não é capaz de levar o aminoácido até o ribossomo. Para que isso aconteça, nós teremos aqui a ação de um complexo enzimático chamado de aminoácido sintetases. A ideia é, o RNA transportador, por si só, ele não reconhece o aminoácido a qual ele precisa transportar, e a função de ligar o aminoácido correto ao respectivo RNA transportador é realizada por ação da aminoácido sintetase. A ação catalisada pela aminoácido sintetase acontece em duas etapas. A primeira é justamente você formar aqui um aminoácido AMP, e a partir disso, esse aminoácido adenilado, ele é agora ligado ao RNA transportador, tá bom? Então, é a aminoácido sintetase que faz com que o aminoácido se ligue ao RNA transportador. Uma vez ligado agora, nós teremos que entender como que funciona os ribossomos. Os ribossomos são formados aqui por moléculas de RNA ribossômico e proteínas. E o ribossomo ele é formado por subunidades. A primeira, que a gente chama de subunidade maior, e tem a subunidade menor. Um detalhe é que os ribossomos de um organismo procarioto, como por exemplo este daqui, ou um de um eucarioto, que é este daqui, diferem-se em relação à sua composição, tá? Então, isso inclusive é um dos elementos pelos quais a gente faz aí a utilização de RNA ribossômico para fazer estudos de evolução, de questão de parentesco evolutivo, tá bom? Posto isto,
Vamos lá. Quando a gente fala dos ribossomos, eles vão conter sítios específicos para que haja ligação da molécula de RNA mensageiro, a molécula de RNA transportador e outras enzimas relacionadas ao processo de tradução. E aí vão ter 3 pontos específicos de ligação ao RNA transportador. O sítio P, que é o sítio peptidil, que é o sítio de ligação do RNA transportador que carrega a cadeia em crescimento. O sítio A, que é o sítio aminoácido, que é o sítio de ligação do RNA transportador que carrega o novo aminoácido a ser adicionado nessa cadeia. E o sítio E, que é o sítio exit, que é o sítio de liberação do RNA transportador. Então vamos olhar lá como que funciona esse rolê. Você tem aqui ó, o sítio A, que é o sítio aminoácido, o sítio P, que é o sítio peptidil, e o sítio E, que é o sítio de liberação do RNA transportador, tá? E eles estão aqui contidos dentro do RNA do ribossomo, e através dessa fendinha aqui é que nós temos a entrada da molécula de RNA mensageiro, beleza? Então vamos lá olhar agora com mais detalhes. Nós temos ainda a ação de uma outra enzima chamada de peptidiltransferase, que ela permite a ligação de novos aminoácidos à cadeia através de uma ligação chamada de ligação peptídica. A ligação peptídica ela consiste basicamente em um grupamento amino de um aminoácido estabelecer uma ligação com o grupamento carboxila do outro aminoácido. Tá? Então tem aqui um ataque nucleofílico e reordena-se aqui formando a ligação peptídica. Tá? Essa reação ocorre no ribossomo quando a cadeia crescente está presa ao RNA transportador e, por sua vez, essa reação ela é catalisada pela peptidiltransferase, e catalisada com S, perdão. Tá bom? O processo de tradução, então, ele consiste em algumas etapas, perdão. A primeira é a iniciação, então, aqui, em organismos eucariotos, lembram-se da CAP que eu falei lá na aula passada, que acontecia no RNA mensageiro, que era um processo de maturação? Pois é. O CAP do RNA mensageiro tem função de recrutar os fatores de iniciação da tradução, assim como nos procariotos. O primeiro códon é o AUG, que vai ser responsável pela metionina, e aí o RNA transportador ligado à metionina liga-se às subunidades do ribossomo antes de se ligar ao RNA mensageiro. O RNA transportador metionina varre o RNA mensageiro até encontrar o primeiro códon AUG, e após a ligação à subunidade maior é recrutada, tá? De maneira a qual o RNA transportador ligado à metionina fica posicionado aqui no sítio P, que é o sítio peptil. Um detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é que quando a gente fala de organismos procariotos, nós temos uma situação denominada como transcrição acoplada. O que significa isso? Nos procariotos, o transcrito começa a ser traduzido antes mesmo de você terminar o processo de transcrição. E isso é importante porque acaba garantindo mais agilidade para a síntese proteica, o que acaba sendo um fator muito importante para a competição. Então, a tradução e transcrição acontece simultaneamente, tá bom? Então, como eu falei para vocês no início da tradução, consiste em lá você ter o aminoácido ligado ao RNA transportador no sítio P, e a partir disso, logo em seguida, nós temos aí o quê? A extensão da cadeia, conforme você vai adicionando esses RNA transportadores com os aminoácidos, conforme eles vão chegando ao ribossomo, sempre estabelecendo uma ligação peptídica entre um aminoácido e outro. E aí o término é você liberar o RNA transportador no sítio E aqui do ribossomo, tá bom? Nós temos aqui os polirribossomos, que são justamente vários ribossomos reunidos para fazer esse processo acontecer de maneira muito mais rápida, beleza? E aí, conforme isso daí vai acontecendo, você vai tendo a formação da proteína. E é isso, gente. Eu tentei ser o mais sucinto aqui, mas percebam que a síntese proteica não é muito difícil, né? É você entender a ação aí do RNA transportador, do RNA mensageiro, entender o código genético, a ação
a aminoacil-sintetase, da peptidiltransferase para fazer aí a catálise da ligação peptídica. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe os comentários, dê hype aí no vídeo. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Fui!